Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a oração é uma das atividades espirituais mais deixadas de lado pelos crentes? São raras as pessoas que têm uma vida de oração diária, uma vida de oração consistente. Mas por que será? Será que as pessoas não acreditam que Deus responde às orações? Ou será que existe, de fato, algumas razões porque Deus não responde às orações? Olha, a maioria das pessoas, se for confessar o porquê não ora, vai ter aqui alguns motivos errados. O primeiro, por exemplo, que eu quero citar, é que algumas pessoas pensam assim, Deus está preocupado com coisas tão maiores do que os meus problemas, que Ele não dá conta, de responder às minhas orações tão insignificantes. Não é verdade isso, gente. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem poder para responder tudo, tá? Alguns dizem assim, mas eu, na verdade, eu não mereço. Eu não vou pedir porque eu sou uma pessoa pecadora, então eu não mereço, não adianta pedir porque Ele nunca vai responder. Alguns até chegam a pensar, eu sou uma pessoa tão insignificante, Deus não me ama. Ele não se importa comigo. Ele se importa com outras pessoas, mas comigo não. E muito provavelmente essa pessoa passou por rejeição na vida e aí então acha que se o pai ou a mãe ou talvez os professores não se importaram com ela ou com ele, então Deus também provavelmente não se importe. Mas sabe, gente, a Bíblia está cheia de textos que fala para a gente orar. Jesus mesmo disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, se nós devemos orar, também Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de vós as vossas orações e súplicas. Mas pastor, então por que Deus não ouve a minha oração? Olha, gente, hoje eu quero dar aqui para vocês uma, duas, três, 4 razões, tá? Existem outras, mas eu quero dar 4 razões aqui para vocês para que Deus não responda a sua oração. E no final, fica até o final, que nós vamos orar juntos e nós vamos desatar isso em nome de Jesus. E você aprendendo e consertando isso, eu tenho certeza que você vai perceber que a vida de oração é algo extraordinário, tá bom? Então vamos lá. Primeira razão porque Deus não responde a oração. Bom, eu gosto de usar, esse verbo porque Deus não responde, não usar porque Deus não ouve, porque Deus, muito antes de você abrir a tua boca, Deus já sabia do que você tinha no seu coração. Então é claro que Deus ouve tudo, mas Ele não responde a todas as orações. Então vamos lá, primeira razão. Se você orar fora das Escrituras, as Escrituras são a vontade de Deus, são a verdade de Deus. Então se você orar contra a vontade de Deus, Ele não vai fazer, tá bom? Olha o que o texto diz lá em Provérbios 28:9, é claro aqui. O que desvia os ouvidos de ouvir a tua lei, é a palavra, até a sua oração será abominável. Olha, eu me lembro que uma vez eu estava no gabinete e uma pessoa pediu para fazer um aconselhamento, eu recebi e veio uma senhora, ela disse, pastor, eu queria que você orasse, porque eu estou num relacionamento com um homem, a gente se ama e tal, mas a mulher dele não quer dar o divórcio, está dificultando. Você pode orar para ela liberar? Aí eu falei para ela, infelizmente eu não posso fazer isso. Ele tem família? Tem filhos? Tem. Ora, a Bíblia diz que o casamento deve ser para sempre. Então como é que eu vou orar contra a vontade de Deus? Existem divórcios? É óbvio que existem. Existem até motivos que justifiquem, claro, a Bíblia mostra que tem motivos que justifiquem, como por exemplo o adultério, que pode permitir o divórcio. Agora, gente, você não pode pedir a Deus algo que seja contra a sua palavra, porque vai ser para o teu pior, não vai ser para o teu bem. Então me desculpe, mas eu não posso fazer essa oração pela senhora. Aí ela levantou e foi embora, brava. Então é assim, gente, tem muita gente que pede coisas para Deus contrárias à sua verdade, à sua palavra.
E nesse caso, Deus não vai responder, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele vela a sua palavra para se cumprir. Amém? Então, verifique que se o que você está pedindo está de acordo com a Bíblia, tá bom? Se você, às vezes Deus não responde porque aquela petição que você tem não vai ajudar você, vai ser pior. Né? Tem gente, por exemplo, que fala, ora para esse negócio dar certo, para uma sociedade. E se aquela sociedade lá na frente, entendeu, não for dar certo? Então, se você orar dentro das Escrituras, dentro daquilo que está claro na Bíblia, você pode ter certeza que Deus ouve. A segunda razão pela qual Deus não responde uma oração é se você estiver andando em pecado. Aqui eu quero fazer uma diferença, todos nós pecamos. O próprio apóstolo João diz, né, se alguém diz que não tem pecado, mente, e a verdade não está nele. Mas existe uma diferença clara entre você cometer um pecado aqui e acolá, e você viver uma vida de pecado. Salmos 66, 18 diz assim, se eu no coração contemplar a vaidade, essa palavra vaidade no original significa iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, se eu estivesse vivendo, se eu estivesse contemplando, amando, né, a iniquidade, viver uma vida de iniquidade, certamente o Senhor não iria ouvir a minha oração. E aqui é óbvio que Deus ouve, mas Ele é o não ouvir para responder, tá? Salmo 34, versos 15 e 16 diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Aqui está claro, gente. Aqueles que estão andando na sua vontade, que estão vivendo uma vida de acordo com a sua vontade, a Bíblia diz claramente que os olhos do Senhor repousam sobre os que são justos. Claro que essa justiça, que não é que nós somos perfeitos, mas somos justificados em Jesus pela fé. Agora, gente, isso é muito importante. O fato de Deus, às vezes, não nos julgar imediatamente, não significa que Ele está de acordo com o nosso pecado. Muito pelo contrário. Agora, quando uma pessoa se arrepende, se quebranta, busca a Deus, diz, Senhor, me ajuda, eu quero viver segundo a Tua vontade, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, à sua oração. Mas o rosto do Senhor está virado, né? Ele está contra os que praticam o mal. E aqui é um praticar constante, né? Uma atitude constante para lhes extirpar da terra a memória. Então, se você, meu querido, está vivendo uma vida de pecado, Deus não vai responder a sua oração. E às vezes até o fato dele não responder é uma bênção, porque isso faz com que a gente busque ao Senhor e busque o arrependimento para viver uma vida, né, de comunhão com Ele. Amém? A terceira razão porque Deus não ouve ou não responde uma oração é quando você não trata bem o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. O texto, aliás, fala dos maridos em relação às esposas, mas eu creio que o oposto também é válido. Lá em 1 Pedro 3,7 diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, gente, isso aqui é algo tremendo, né? Eu amo a Lília. A Lília é a pessoa mais importante na minha vida. Eu trato a Lília com muito carinho, com muito amor, porque ela é sensacional, ela cuida de mim, ela é uma pessoa que me trata com tanta deferência e eu também trato ela como uma rainha. Sou carinhoso, faço as vontades dela, faço tudo. E também porque eu entendo esse texto e eu tenho muito temor, né, de desobedecer a Deus.
E aqui o texto está dizendo que o marido, naquele tempo principalmente, gente, as mulheres, elas eram indefesas, elas não se sustentavam, elas não trabalhavam, elas não tinham acesso à educação. Tá? Então, as mulheres, elas dependiam totalmente dos maridos e dos filhos. Quando os maridos morriam, elas ficavam viúvas. E aqui está dizendo que Deus, ele olha para aquela parte que é mais fraca e ele defende. Então, aqui eu vejo, nos dias de hoje, a mulherada está forte, está muitas vezes trabalhando, ganhando mais do que os homens, e glória a Deus por isso, né? Porque as mulheres hoje têm acesso, ainda tem muita injustiça, mas a gente sabe que hoje as mulheres têm mais condições. Mas aqui é Deus literalmente protegendo a parte mais fraca. Então, no relacionamento de marido e mulher, se você não estiver bem com o seu marido ou com a sua esposa, minha querida, meu querido, esquece. Nem adianta orar, porque a tua oração não vai ser ouvida. Então, se você quer que Deus te ouça, trate bem, trate com dignidade, né? O texto diz, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Deus está dizendo, olha, ainda que o papel da mulher seja um papel, especialmente naquele tempo, né, secundário, ela é herdeira da mesma graça. Deus a ama igual, ela não é inferior. Então trate bem o seu cônjuge. Hoje eu posso dizer também que as mulheres devem tratar bem os maridos. Porque há muitos maridos que são rejeitados, mulheres que vivem, né, desprezando, criticando publicamente os maridos. Deus não vai ouvir a oração. Desse jeito não vai rolar, tá bom? E a quarta razão por que Deus não responde é se você orar com motivações erradas. Tiago 4,3 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Olha, gente, tudo aquilo que a gente ora tem que ter um propósito. Não é que Deus ele não tenha prazer em nos dar alegrias, que você não possa pedir algo que seja prazeroso para você, mas a motivação tem que ser correta. Por exemplo, você não pode pedir uma promoção no seu trabalho para que a pessoa com quem você compete fique, olha, com inveja, olha lá, ele foi promovido e eu não. Isso é uma motivação errada. Você não pode pedir algo que não tenha um propósito. Por exemplo, eu quero ganhar na loteria. Para quê? Porque Deus, para alguns, ele pode até ter um chamado de riqueza. Mas para que aquela pessoa vai ganhar muito dinheiro e ter muito mais do que ela necessita? Se tiver um propósito para, ajudar as pessoas, né? Ajudar os pobres, os necessitados, e para investir no reino de Deus, uau, muito bom. Está dentro do propósito de Deus, a motivação é correta. Agora, se for só para você ter uma Ferrari, só para você se mostrar, não vai receber. A Bíblia deixa claro que Deus, ele não... Você pode ter um pedido que seja bom, que seja certo, correto, mas que a motivação estiver errada, ele não vai dar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, querido, eu termino esse vídeo dizendo, vale muito a pena orar. Mas a gente tem que orar com as motivações corretas, segundo a palavra de Deus, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tendo um relacionamento com o marido, com a esposa, com dignidade e, sobretudo, abandonar o pecado. Não viver em pecado, porque Deus é santo e Deus se entristece quando um filho dele vai para longe da sua vontade. Queria orar por você. Talvez você esteja dentro de alguns desses problemas que impedem a oração ser ouvida. Mas eu queria orar por você, para que Deus pudesse te ajudar a vencer essa área e as orações que você fizer possam ser respondidas. Amém? Põe a mão no teu coração aí, eu vou pôr no meu aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque a gente pode orar ao Senhor. Senhor, eu quero reconhecer aqui que nós somos fracos e o Senhor é forte. Às vezes a gente enfrenta circunstâncias maiores do que nós não podemos resolver.
E eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui, Senhor, que está enfrentando uma dificuldade grande que só o Senhor pode resolver. Pai, eu te peço, ajuda essa pessoa a crer. Ajuda essa pessoa a crer, para clamar, para te buscar de todo o coração. Mas, Senhor, cada um desses empecilhos que eu ensinei aqui impedem que a nossa oração seja respondida. Então, Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, confessar os nossos pecados e pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a andar na Tua vontade. Revela-nos, através do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas faz um milagre, Senhor. Opera no coração dos Teus filhos, para que eles tenham uma experiência extraordinária de que o Senhor é um Deus que responde a oração. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui conversando com eles e falando da Tua palavra. Em nome de Jesus. Meu querido, se você tem uma enfermidade agora, eu quero pedir que você ponha a mão na sua enfermidade, que eu vou orar por cura. O Senhor falou comigo, Lamartine, todo vídeo que você fizer, ore por cura, porque tem muitas pessoas enfermas. E eu quero pedir para você que sentir a cura de Deus, você que tiver a cura quando você receber essa oração, você compartilhe, escreva aqui nos comentários, olha, Deus me curou, porque eu vou ler esses comentários e eu vou contar os testemunhos. Amém? Quero pedir também que, se você não se inscreveu no meu canal, que você o faça, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Põe a mão aí na tua enfermidade que eu vou orar com você. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, eu agradeço pela tua palavra que diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Senhor, quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que cura hoje, Senhor. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele. Por isso eu me coloco aqui humildemente, Senhor, mas com grande fé e ousadia, para orar pelas enfermidades dos meus irmãos, para que eles sejam curados dessas enfermidades, ó Deus. Passa o sangue de Jesus sobre a vida deles, Senhor, e que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Não há nada que seja impossível para ti. Para o Senhor tudo é possível. E nós nos apresentamos confiados, ó Deus, de que o Senhor ouve a nossa oração, porque está segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus, para a glória dele e para a glória do teu nome. Amém. Queridos, amo vocês de montão. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.